Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Feliz ano novo a todos, sejam bem-vindos. Já faz algum tempo que eu não posto nada cá e eu sei que muita gente deve ter perguntado, mas por que é que paraste com os vídeos sobre livros, sobre estudos, sobre produtividade? Pá, aconteceu muita coisa, estou envolvido em outros projetos, estou envolvido no projeto da Next, um projeto educacional que tem me levado tempo, estou envolvido no projeto da Assimétrico Talks e ao mesmo tempo eu também comecei a trabalhar, então as atividades estão todas elas corridas. Mas como tradição, como praxis, tenho que trazer aqui aquelas são as minhas leituras principais do ano passado, 2025, e aquelas leituras aqueles principais livros que eu pretendo ler em 2026. Então, sem mais demoras, vamos a isso, aquelas que foram as minhas principais leituras de 2025. Nas principais leituras de 2025, eu vou começar com um livro um pouco fora do âmbito da literatura, que é um livro que eu achei muito bom, ele é muito bom, ele é muito conciso, principalmente para essa nova fase que eu estou a construir um pouco, que é o livro Zero to One, do Peter Thiel, que fala muito sobre negócio, sobre disrupção, sobre criar coisas novas. Este livro foi muito importante para mim, eu gostei muito, porque me trouxe uma nova visão sobre como olhar para os negócios, sobre como olhar para a inovação, essencialmente, como a IA será disruptiva, como toda essa questão de tecnologia, vida humana, negócios, tudo se envolve. É um livro formidável. É assim, é um livro que também transforma muito aquilo que são a minha visão para 2026, para virem novos projetos, trazer novas coisas. Particularmente gostei muito. Eu não tenho um livro físico, eu li ele online e foi assim um mudar de chave para o entendimento sobre os negócios, sobre a realidade das empresas, sobre como olhar para uma empresa, como construir uma empresa, como construir um negócio vencedor. Tudo isso o livro do Peter Thiel traz de uma forma brilhante, muito bonita. E eu gostei mesmo muito. Eu acho que todo mundo que tem uma startup, pode estar a criar uma startup, deve começar a ler, deve ler imediatamente, porque vai transformar completamente a visão de todos. A segunda posição vai assim para o livro do Fyodor Dostoevsky, Os Irmãos Karamazov. Um, é assim uma leitura ímpar, é uma leitura transformadora, é uma leitura diferente. É assim aquele livro que tu quando lês, tu percebes e tu te perguntas o porquê que eu nunca li esse livro antes. E, e tu ficas com aquele sentimento de todo mundo deve ler esse livro alguma vez na vida. E o Dostoiévski tem essa particularidade de ser muito, muito belo naquilo que ele está a escrever. Os livros do Dostoiévski são uma representação da vida humana, do pensamento humano, como ninguém em literatura consegue entregar. Absolutamente ninguém em literatura consegue entregar a profundidade do entendimento do homem, a profundidade filosófica sobre o entendimento do homem que Dostoiévski traz. E aqui nos Irmãos Karamazov, a história de. Na verdade, são quatro irmãos, né? Três irmãos que são legítimos e mais um. E aqui a história é sobre um parricídio, né? Que é a morte do pai por um filho. Mas o enredo é muito superior a isso, né? O enredo é muito superior a isso. O enredo é sobre questões sobre o entendimento de Deus, questões sobre o entendimento da moral, questões sobre o entendimento da razão. Dostoevsky traz nesse livro várias questões filosóficas que são complexas, mas são belíssimas. Então, já no início do livro, Dostoevsky nos põe muito de um debate que tinha na época sobre as questões do niilismo, sobre as questões das visões socialistas e tudo mais, que para Dostoiévski, por exemplo, o socialismo é uma visão incorreta porque ela tenta trazer um paraíso na Terra que somente esse paraíso pode ser encontrado nos céus, né? Então, uma visão gnóstica sobre a realidade, sobre a natureza do homem, sobre o homem, que Dostoiévski traz muito bem, espelha os seus problemas, né? Então, você tem o Alyosha, tens o Ivan, tens o Dmitri, né? A história fica em volta desses três irmãos, com a figura do pai, um pai deplorável, um pai que não cuidou dos filhos, um pai que pensa muito em si em relação aos seus filhos.
que todos eles cresceram de forma diferente e todas essas diferenças ficaram muito evidentes no livro, todas elas. Você encontra na figura da Alyosha alguém que cresceu na igreja, um monge, uma visão muito conciliadora, muito calma. Você encontra na figura de Ivan aquele cético sobre tudo, sobre a natureza, sobre a própria realidade. Ele é um ateu e ele entra em várias questões que ele depois não consegue compreender ou não consegue entender plenamente. Depois tem Dmitri, aquele que mais sofreu, vê-se que é aquele que mais sofreu com a ausência do pai, que teve uma relação muito turbulenta com o pai. E por último, o filho bastardo que é o Smerdyakov, né, que teve uma influência muito grande do Ivan, nas suas conversas com o Ivan. E aqui fica muito uma questão de ehm, se tudo, né, se não existe Deus, então tudo é válido. Basicamente, Dostoevsky põe essa problemática e atira para, joga no livro, atira para ti e atira para os personagens desenvolver. Se Deus não existe, tudo é permitido ou não? Então você encontra neste livro muito isso. O capítulo sobre o Grande Inquisidor, um capítulo. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar um capítulo tão forte em literatura como eu encontrei aqui. Então, é basicamente os dilemas sobre a existência de Deus ou não, sobre o certo e errado, né? Tanto que quando o pai morre, a discussão era o Smerdyakov fala com Ivan, porque Ivan começa a ficar louco de que se Deus não existe, né? Se isso não existe, por que essa atitude, digamos, que matar o pai seria uma atitude incorreta? Por que tu estás preocupado? Por que tu estás com essa preocupação moral? Por que tu estás preocupado quando morreres? Por quê? Não há razões para tu teres essa preocupação. E Ivan traz uma outra problemática, que é, se tu sabes que algo vai acontecer, tu tens essa noção de que algo vai acontecer, e tu te excluis desse processo de decisão, e essa coisa que tu sabias que ia acontecer, acontece, tu também és culpado por isso? Então, Dostoiévski nos traz essa questão, os irmãos Karamazov nos traz essas questões, são fortíssimas, e que o homem vai ter que lidar com ela. E tu, quando leres, vais ser atirado e vais ter que lidar com essas questões e vais ter que lidar com essas questões. Né? Então, um livro belíssimo. Dostoiévski consegue, de alguma forma, nos trazer a uma profundidade filosófica, moral, de entendimento humano sobre o homem que ninguém consegue mais trazer. E fechando o meu top 3 de leituras de 2025, não li muita coisa, li várias coisas, mas que ainda não terminei, vai para os ensaios de Michel de Montaigne. Os ensaios de Montaigne é, assim, aquele livro que transforma a vida, tanto quanto os irmãos Karamazov, mas de uma forma um pouco diferente. Montaigne, os seus ensaios, ele traz muitas questões filosóficas, conta sobre a sua vida, conta sobre a vida na época, mas tem alguns capítulos que são completamente arrebatadores, né? O capítulo que ele fala sobre a brevidade da vida, né? Até tirando aqui um título de um livro muito famoso do Seneca, e ele toca sobre a brevidade da vida, toca muito, que faz um paralelo muito bonito com o livro do Sonho do Homem Ridículo, do Fyodor Dostoevsky, que é uma coisa muito bela, né? Os ensaios tocam na vida diária, nas decisões, em como lidar, por exemplo, com questões humanas, olhar para uma paisagem, as descrições belíssimas. É um livro difícil, porque é escrito em 1500 e pouco. É um livro difícil para quem não tem um certo hábito de leitura, mas é um livro belíssimo. É um livro belíssimo. É um livro que eu, sobre ensaios, nunca encontrei um livro tão bem escrito, digamos, tão belo. E Dostoiévski, aliás, Michel de Montaigne,
nos traz assim algo muito bonito, muito lindo, muito bem escrito. É assim para mim uma introdução aos ensaios, que é o meu primeiro ensaio assim, e que mudou completamente toda a forma que eu enxergo a vida, enxergo a morte, enxergo as decisões diárias, tudo transformou completamente a minha vida, então vai para top um número um da melhor leitura que eu fiz em 2025. Para 2026, tem assim tem aqui 5 livros, essencialmente. São livros enormes, são livros grandes, então, sendo realista com a jornada de trabalho e outras coisas que eu tenho para fazer, não consigo fazer 12 livros, e principalmente livros grandes. Então, 5 livros para 2025, que eu acho que vão ser leituras muito boas. Eu já comecei a ter um pouquinho Os Miseráveis, mas parei, vou retornar, olha, até já falei um livro. Mas pronto, vamos lá para os 5 principais livros que eu pretendo ler, as leituras obrigatórias para 2025. Aqui então temos a primeira leitura obrigatória de 2025 é Os Miseráveis, né? Os Miseráveis. Eu tenho aqui numa versão pequena, que são 5 volumes. Les Miserables. Os Miseráveis dispensam apresentações, né? Os Miseráveis dispensam apresentações. É assim aquele clássico francês muito importante para o desenvolvimento dos romances em língua francesa. Victor Hugo é um dos maiores escritores franceses, se não o maior, né, por muita gente. Então, Os Miseráveis, segundo o que eu sei, conta a história de alguém que vai preso porque roubou pão para comer, né? Então, desenvolve-se muitos dilemas sobre a vida, sobre a moralidade. Tem um padre enorme, eu já li um pouco, e até onde eu comecei a ler é belíssimo. Eu vou retornar à leitura e vai ser a minha primeira leitura para 2026. Estou na dúvida se é essa ou um outro livro que eu vou mostrar depois, mas tenho aqui Os Miseráveis, né? De Victor Hugo. Como chamam Victor Hugo, mas pronto, do Victor Hugo, Os Miseráveis vai ser assim a primeira grande leitura. A segunda grande leitura vai para... Não é a segunda, né? Mas um outro livro que eu pretendo ler em 2026 vai para um classicão da literatura espanhola, que é Don Quixote, de Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Marcha, de Miguel de Cervantes, que é também assim, aquele clássico da literatura que dispensa apresentações. Eu não sei quase nada sobre Don Quixote, não quero saber, então vou mergulhar em Don Quixote de forma profunda no livro. Então esse é um dos outros livros que eu também pretendo ler para 2026. Os 3 últimos livros, um deles vai para David Copperfield, de Charles Dickens. David Copperfield é também outra história da literatura inglesa formidável, né? Conta a história de David Copperfield, desde pequeno até a idade adulta, e as suas aventuras e tudo. É um clássico indispensável para quem quer formar um repertório de literatura e um repertório intelectual. Então, David Copperfield é outro livro que está dentro daquelas que são na minha lista para 2026, as leituras para 2026. O penúltimo, e não menos importante, que é até um livro que eu já comecei também, parei, por conta de muita coisa, mas 2026 vai ser obrigatória, é de Marcel Proust, Em Busca de Tempo Perdido, né? Eu tenho aqui o primeiro volume, que é Em Busca de Tempo Perdido, do lado de Swam. Do que eu li cerca de 100 e tal páginas, eu vou retornar toda a leitura. Marcel Proust é belíssimo. Eu acho que, em termos de escrita literária, né, de literatura, eu não encontrei alguém que escreve tão bem, assim, dá de escrever as coisas de uma forma tão belíssima quanto Marcel Proust.
ele parece que não está a enxergar o mesmo mundo que nós. A forma que Marcel Proust escreve é como se ele não tivesse observado o mesmo mundo que nós. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Isso é algo que é muito difícil de conseguirem compreender como é que alguém consegue. Estamos a ver exatamente as mesmas coisas do mundo, mas escrever de formas tão distintas. E Proust traz justamente isso na sua obra. É um livro belíssimo, né? E eu vou fazer essa leitura, uma das leituras obrigatórias também, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Claro, eu não vou ler os 7 volumes, que batem quase 3.000 páginas, né? Mas esse primeiro está na lista, cerca de 400 páginas, está na lista e vamos avançar com Marcel Proust para 2026. A última leitura obrigatória é Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Que era um livro assim um pouco mais contraído. Nelson Rodrigues é um escritor brasileiro importantíssimo, né? Dramaturgo também brasileiro, muito importante, cronista, de uma qualidade excepcional, dispensa apresentações, escreve de forma muito bonita. Dito isso, estão aqui as minhas 5 principais livros que eu vou ler para 2026 e Os Irmãos Karamazov, Os Ensaios e Zero to One, do Peter Thiel, como as minhas principais leituras de 2025. Esse era o vídeo que eu tinha para hoje. Estou a pensar em lançar um vídeo sobre os principais clássicos da literatura que eu tenho cá em casa. E para breve eu vou fazer isso, vou publicar também os principais clássicos de literatura que eu tenho cá em casa. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Subscrevam o canal, partilhem o vídeo, façam chegar ao maior número de pessoas possível.